E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no seu canal abençoado, o seu ponto de encontro diário. Compartilha, cristão! E hoje nós estamos com um assunto um pouquinho polêmico, vamos chamar assim. É um assunto um pouquinho complicado. Eu quero compartilhar com você, para que você tenha esse entendimento e assim possa seguir a sua caminhada com Cristo ou iniciar a sua caminhada com Cristo livre de toda dúvida, livre de todo mal. Amém? Beleza? Hoje nós iremos falar sobre o pecado mortal. Brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre o pecado que não tem perdão. Qual será o pecado que não tem perdão? Você tem um entendimento já do qual pecado que, se cometido, ele é imperdoável? Bom, hoje nós iremos ver qual é esse pecado. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura que está no livro de Marcos, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 20 até o versículo 30. Aqui o texto ele vai nos contar uma situação bem curiosa que aconteceu no contexto dessa história foi revelado o pecado que não tem perdão. Mas bora lá, vamos seguir. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20, diz assim: Então Jesus entrou em uma casa, a multidão se aglomerou de novo, até o ponto em que já não podiam comer. Quando seus parentes souberam disso, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas que estavam em Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul, e em nome do príncipe dos demônios, assim é que este expulsa os demônios. Ele os chamou para junto dele e lhes falou por parábolas. Jesus disse o seguinte: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode permanecer de pé. E se uma casa está dividida contra si mesma, essa casa não poderá manter-se de pé. E se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não pode manter-se de pé, mas seu fim chegou. Contudo, ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear seus bens sem primeiramente prender o homem forte. Então poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias, quaisquer que sejam. Porém, o que blasfema contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. Porque diziam: tem um espírito imundo. Gente, já está bem claro aqui então qual é, o pecado que não tem perdão, o pecado que uma vez cometido, já era, acabou, game over, já era. E é exatamente este o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente. Mas o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? O próprio contexto desse texto, ele nos explica claramente o que estava acontecendo. Jesus Cristo, ele estava libertando os cativos, aqueles que estavam aprisionados por espíritos imundos que vieram da parte de Satanás, e os religiosos da época estavam dizendo que ele estava expulsando o demônio por meio do príncipe dos demônios chamado Beelzebul. Beelzebul é um nome antigo de uma entidade que vem atuando, até hoje ela atua, e na época que esse texto foi registrado, que aconteceu essa história, ele era conhecido como o Deus das Moscas, exatamente, Beelzebul, Deus das Moscas, exatamente, o príncipe dos demônios. E eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios, libertando pessoas por meio do poder deste demônio. Certo? Então o que nós podemos entender aqui é que eles estavam negando a obra do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus e estavam atribuindo esta obra aos demônios ou ao príncipe dos demônios, ao chefão dos demônios. Entenderam? Então, toda vez que
nós, ou algum de nós, ver uma ação de Deus e a gente desqualifica essa ação de Deus, atribuindo ela a Satanás, estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E este pecado, a palavra de Deus e o próprio Jesus foi quem falou. Este pecado, ele é imperdoável, se blasfemarmos contra Jesus, ele nos perdoa. Se blasfemarmos contra Deus, ele também nos perdoa. Mas se blasfemarmos, se falarmos mal, se tirarmos a atribuição que é dele, somente dele, e atribuirmos a demônios, a Satanás, a magia negra, enfim, todo esse tipo de besterol aí, todo esse tipo de sujeira aí, que não tem parte com o que é bom, o que é mal. Quando fazemos isso, estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Mas talvez haja um pontão de interrogação aí na sua cabeça. Por quê, né? Porque contra Jesus é perdoado, contra Deus é perdoado, contra o Senhor Espírito Santo não é perdoado. Ok, eu creio que dá tempo de responder isso. Bom, o Espírito Santo, ele contém todo o poder da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. É uma pessoa só, um Deus só, que se revela à humanidade através de três essências, não vou chamar de personalidades, mas três essências. Vamos ficar na essência, pode ser? Beleza, então, vamos lá. Vamos seguindo o barco. Então ele carrega o poder de toda a Trindade. Então ele tem poder para construir, tem poder para destruir. E por essa razão ele é simples, ele é humilde, ele é sensível. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Romanos 8, nos assiste em nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, orações, sabe, bem contritas, totalmente quebrantado. A palavra de Deus também diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo. E esse abafar o Espírito Santo é abafar o poder do Espírito Santo que quer fluir através de cada cristão, de cada crente em Cristo Jesus. Então essa é a realidade. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele sente ciúmes, o Espírito Santo ele tem desejos, o Espírito Santo ele chora, ele se alegra, ele se entristece. Enfim, é uma pessoa, não tem um corpo físico, mas é uma pessoa, né? Então, por ele carregar o poder da Trindade e ser essa pessoa, ter essa essência mais sensível, é que é uma das razões pelas quais, se blasfemarmos contra ele, não somos perdoados, nem neste presente século e nem no futuro. Outra coisa também, o Espírito Santo de Deus, ele é o responsável hoje, após Jesus Cristo morrer, ressuscitar ao terceiro dia, né? E depois de 40 e poucos dias, 43, subir aos céus e estar à destra do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo por nós, o Espírito Santo foi enviado para habitar dentro de todo aquele que crê em Jesus e confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da vida. E o Espírito Santo, ele vem nos capacitar a sermos filhos de Deus. A palavra de Deus diz, se não me engano, Romanos 3, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos dá poder para sermos filhos de Deus. Ele nos habilita, nos capacita a sermos filhos de Deus. Ele nos ensina, ele nos limpa, né? Faz aquela limpeza de dentro para fora, limpando de todo vício, de todo pecado, de toda ferida na alma, né? Que o pecado trouxe, que uma consequência, uma sequela trouxe, um relacionamento, enfim. Então ele vem fazendo isso
Então o Espírito Santo é Deus presente hoje aqui na Terra, habitando dentro de homens e mulheres comuns como você e eu, homens e mulheres que decidiram caminhar com Deus, que decidiram se tornar filhos de Deus, filhos santos de Deus. Então o Espírito Santo vem para fazer isso. Então quando blasfemamos contra Ele, estamos ofendendo Ele, e por Ele ter essa atribuição tão maravilhosa neste tempo, essa participação tão gloriosa na história, é que quando atribuirmos a obra dele a Satanás, nós blasfemamos contra ele, né? Então é isso. E hoje não é diferente, gente. Hoje não é diferente, sabe? A mesma religiosidade da época de Jesus, ela continua hoje. Hoje ela possui uma nova roupagem, ela possui uma nova linguagem, uma linguagem mais, atual, tal. Mas a essência, o fedor continua o mesmo, entendeu? Querendo colocar Jesus Cristo dentro de uma caixa. E Deus, ele não se encaixa na caixinha de ninguém. Jesus não se encaixa na caixinha de ninguém. Quer um exemplo bem prático? A gente tem mais facilidade em atribuir grandes coisas, sabe? Grandes manifestações de poder, de glória, grandes curas, milagres extraordinários, grandes sinais na natureza, prodígios, enfim, nós temos mais facilidade em atribuir a Satanás do que a Deus. Olha aí, né? Não é já um caminho aí para blasfemar contra o Espírito Santo, né? Existem ainda as manifestações do poder de Deus. Jesus, ele disse o seguinte, que aquele que crer nele fariam as mesmas obras, ou farão, né? Ele falou ano passado, ele falou acerca do futuro. Então, aquele que cresce nele fariam as mesmas obras que ele e obras ainda maiores. Olha, gente, quando a gente lê o Novo Testamento, que a gente vê Jesus restaurando a mão seca de um cabra, a gente vê Jesus levantando um paralítico de uma maca, a gente vê Jesus ressuscitando mortos, a gente vê Jesus curando febre, Jesus curando o que mais, Senhor? Surdez, né? Jesus curando mudez também, não sei se esse é o termo, mudez. Sei que era surdo e mudo cabra e passou a ouvir e a falar. Vemos também lepra, pessoas cheias de lepra sendo totalmente curadas, que Deus vê muitas e muitas coisas, cegos enxergando, cara que não tinha olhos, ele não tinha olhos. Jesus, na verdade, criou olhos no cara. Gente, isso tudo ainda acontece. Os discípulos de Jesus que estão preguiçosos, certo? Mas Deus está levantando os seus discípulos, está despertando, na verdade, seus discípulos a voltarem a fazer tudo aquilo que Jesus ele fez. Tá? Porque está registrado só para a gente olhar e se admirar? Não, é para a gente aprender com ele e fazer as mesmas obras e obras ainda maiores que as dele, ok? E tudo isso pelo poder de quem? Pelo poder de Deus, que está manifesto aonde? Pelo Espírito Santo, que habita em quem? Dentro de mim e você que recebeu a Jesus. E se você ainda não recebeu a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, você tem todo o direito, pode ter certeza, é de graça, tá? Ele já pagou o preço, você só precisa crer, reconhecer que você precisa se arrepender dos erros que você tem cometido, pecados que tem cometido e confessá-lo como seu único Senhor e Salvador. Prontinho, você se torna filho e começa a caminhar nessa aventura maravilhosa, gostosa, linda de se ver. E não é de religiosidade, tá? Não é não. É cristianismo, tá? Servir e seguir a Jesus Cristo, andar com Cristo, JC, todo dia, né? Fazendo as mesmas obras e obras ainda maiores para a glória de Deus. Beleza? Então, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado, né? Pecado que não tem perdão, né?
Temos que vigiar para não estarmos o quê? Indo em direção a cometer esse pecado. Porque uma vez cometido, ó, já era. Nem agora e nem no futuro será perdoado. Beleza? Tchau, tchau.